Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Serigrafistas Queer, Liberdade para as Sensibilidades, Liberdade para as Sensibilidades, 2018. Acorda, amor, 2018. Arquivo. Nuestro Tempo, Nuestro Desejo, Nuestras Vozes. Arquivo, Nosso Tempo, Nosso Desejo, Nossas Vozes, 2018. Construct Queer, 2024. Corpos Desobedientes, 2015. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Sejam bem-vindos à exposição Serigrafistas Queer, Liberdade para as Sensibilidades, curada por Amanda Carneiro, curadora do MASP. A mostra integra o ano de programação do MASP dedicado às histórias LGBTQIA+, que inclui também exposições de Mário de Andrade, 1893 a 1945, Caterine Opie, Lia de Castro, Leonilson, 1957 a 1993, Francis Bacon, 1909 a 1992, do coletivo Grand Furry, da coleção MASP Renner, além da grande coletiva Histórias LGBTQIA+, bem como mostras na sala de vídeo de Kang Chan Lee, Massi Mamani, Bartolina Xixa, Manauara Clandestina, Tormalini e Ventura Profana. O coletivo Serigrafistas Queer reuniu-se pela primeira vez em 2007, em Buenos Aires. Seu nome combina a técnica de impressão serigráfica ao termo queer, que em inglês designa identidades de gênero e orientações sexuais que rompe com normas tradicionais associadas ao masculino, ao feminino e à heterossexualidade. Desde então, o grupo ressignificou o termo utilizando a adaptação latina queer e a variação quiz, uma referência ao pequeno roedor encontrado nos pampas argentinos, que se tornou um símbolo para as artistas. Com uma prática que emerge dos espaços públicos, as serigrafistas queer formam uma rede transversal de artistas e ativistas que usam a serigrafia como ferramenta central para criar mensagens urgentes e sensíveis sobre temas políticos que abrangem desde lutas sociais até questões de gênero. Sua atuação inclui também performances, jogos colaborativos, oficinas realizadas em manifestações e práticas de agroecologia. Cada obra é fruto de um processo de criação coletiva, desafiando assim as noções tradicionais de autoria individual. Serigrafistas Queer, Liberdade para as Sensibilidades, apresenta 65 serigrafias, das quais 58 pertencem ao acervo do MASP, além de outros trabalhos, como uma faixa composta por camisetas originalmente usada em protestos e uma escultura mobiliário para oficinas. A mostra é dividida em 8 núcleos: Acorda Amor, Arquivo Serigrafistas Queer, ASK, Identidade em Construção, Corpos Desobedientes, Aborto Legal é Vida, O Machismo Mata, Ao Mais Trans com Carinho e Construct Queer. Durante a exposição, são promovidas oficinas com outros coletivos: Parquinho Gráfico, Rutras e Coletivo Tem Sentimento, Jamaki, Arte Sapas e Fudida Silk. Algumas das criações realizadas nesses encontros ficarão expostas na mostra e podem ser levadas pelo público. A exposição está localizada na galeria do primeiro subsolo do MASP. O espaço expositivo é composto por paredes que delimitam e organizam a mostra
em 2 salas retangulares de tamanhos iguais, totalizando cerca de 160 metros quadrados. As paredes são pintadas às cores lilás ou verde, evocando a trajetória do coletivo e o contexto político em que atuam. Na parede lateral lilás, próximo à porta de entrada da exposição, está afixado este tablet com um recurso de acessibilidade. A parede frontal do espaço expositivo também é lilás. Ela compõe o espaço interno do segundo núcleo da exposição e está visível por fora do espaço expositivo. Nessa parede está suspensa uma bandeira retangular de grandes dimensões e fundo branco onde está escrito em preto com a técnica de serigrafia: Voz a los movimientos del desejo, ou em português, Voz aos movimentos do desejo. Ao redor do espaço expositivo estão as janelas de vidro do MASP, com vista para as ruas de São Paulo. Nesta exposição, as cortinas das janelas permanecerão abertas com o intuito de gerar uma conexão entre o espaço interior do museu e a cidade, reforçando o caráter de atuação das serigrafistas queer. Dos 65 trabalhos que compõem a exposição, 8 foram selecionados para fazer parte deste audioguia, que pode ser acessado pelo visitante através do tablet e dos códigos QR localizados nos textos da mostra. O conteúdo em áudio e vídeo, com narração descritiva, tradução em libras e legendas, aproxima o público dos trabalhos das serigrafistas queer. Na entrada da galeria, há um caderno em fonte ampliada das legendas de todas as obras e textos presentes na exposição. Esse material pode ser utilizado pelo visitante durante a visita ou ser acessado por código QR. As pessoas com deficiência que desejam fazer uma visita acompanhada pela equipe do MASP podem solicitar pelo e-mail acessibilidade@masp.org.br. O conteúdo acessível dessa exposição ficará disponível no site do MASP e também em nossas redes sociais. Antes de entrar no espaço expositivo, um último comentário. O subtítulo da exposição, Liberdade para as Sensibilidades, faz referência a um dos trabalhos que iremos conhecer e propõe que as subjetividades e afetos sejam vividos de maneira livre e autodeterminada. Esse gesto reivindica a pluralidade e o desejo como forças criativas, de modo a permitir que novas formas de existência floresçam por meio da arte e da prática coletiva. Com suas ações de cuidado e reparação, as serigrafistas queer buscam oferecer um modelo poderoso de como a arte pode atuar de maneira transformadora. Aproveite! Na primeira sala da exposição Serigrafistas Queer, onde estão localizados alguns de seus núcleos, todas as paredes onde as obras estão expostas são pintadas de lilás. O núcleo A Cor d'Amor está localizado na parede à esquerda da porta de entrada. A serigrafia que dá nome a este núcleo foi produzida em papel em 2018 e possui 33 centímetros de largura por 24 centímetros de altura. O fundo é branco e sobre ele está a frase A Cor d'Amor, escrita em letras maiúsculas vermelhas e centralizadas. As letras têm traços grossos e angulosos, com pequenas manchas de tinta que escapam e evocam a prática artesanal da serigrafia. O ponto de exclamação reforça a intensidade da mensagem, que é simples e direta, como o texto ocupando a maior parte do espaço disponível. Autonomia política e emancipação subjetiva são temas centrais do ativismo queer presentes em A Cor d'Amor. Partindo do chamado provocativo desta serigrafia, este núcleo destaca a importância de se criar caminhos que possibilitem uma liberdade para as sensibilidades, tal como proposto pela obra que intitula a exposição e que também está localizada neste núcleo. Liberdade para as Sensibilidades é uma serigrafia sobre tecido realizada por Mariela Cantu, mulher argentina imigrante
em São Paulo, numa oficina que as serigrafistas queer realizaram no MASP em 2018. O trabalho possui 62 centímetros de largura por 43 de altura. O tecido é em tom bege, com porções em tons mais escuros que produzem uma sensação de vivência e história. No centro do tecido está escrito em letras maiúsculas vermelhas: Liberdade para as sensibilidades. As letras têm formato irregular e manual, reforçando também o caráter artesanal da serigrafia. O texto é centralizado e relativamente pequeno, destacando-se pelo contraste do vermelho com o fundo neutro. A dinâmica gráfica das serigrafias deste núcleo prioriza uma visualidade bastante encontrada em manifestações políticas. Nesses trabalhos, as palavras são desenhadas com fitas adesivas, o que sugere como materiais simples servem de suporte para mensagens sintéticas, complexas e profundas, que podem ser produzidas nas ruas durante momentos de encontro e protesto. A intenção das serigrafistas com estas mensagens é que as sensibilidades individuais, assim como as relações interpessoais, sejam vivenciadas de forma comunitária, plena e autêntica, livres das opressões enfrentadas por grupos marginalizados. Essa proposta, coração deste núcleo e da prática das serigrafistas queer, dialoga com a memória de movimentos queer mencionados em outros trabalhos aqui presentes. Por exemplo, numa serigrafia do coletivo que reinterpreta o clássico Peso não transmite, em português Beijo não transmite, o coletivo relembra o bordão das manifestações contra a negligência pública durante a epidemia de HIV e AIDS nas décadas de 1980 e 1990, bem como a ideia de um beijaço, tática de protesto usada com frequência pela comunidade LGBTQIA+, em contextos de repressão a demonstrações de afeto. O segundo núcleo desta sala, intitulado Arquivo, Nosso Tempo, Nosso Desejo, Nossas Vozes, está localizado na parede à esquerda da porta de entrada. As serigrafistas queer acumularam em seus 18 anos de existência um acervo dinâmico e em constante expansão do conteúdo produzido coletivamente pelo grupo, incluindo chablons, camisetas, tecidos, fotos e bandeiras. Intitulado Arquivo Serigrafistas Queer, ASK, cuja sigla forma a palavra pergunta em inglês, o arquivo provoca uma reflexão sobre como a memória e a história se constroem a partir de questões do presente. O trabalho que nomeia este núcleo tem como título original sua versão em espanhol: Arquivo, Nuestro Tiempo, Nuestro Desejo, Nuestras Vozes. A serigrafia foi produzida sobre papel em 2018 e possui 22 centímetros de largura por 25 de altura. O fundo de serigrafia é vermelho vibrante, com variações de textura que criam áreas mais claras no centro e áreas mais escuras nas extremidades superior e inferior, ocupando quase toda a primeira porção da tela. Do centro para a parte superior está a palavra arquivo, escrita em letras maiúsculas azuis, grandes e com traços finos. Abaixo, em letras menores e também azuis, estão escritas 3 frases, uma embaixo da outra, alinhadas verticalmente: Nuestro Tiempo, Nuestro Desejo, Nuestras Vozes, ou em português, Nosso Tempo, Nosso Desejo, Nossas Vozes. Embora a ação de arquivar suas atividades seja um gesto de memória cultivado pelo coletivo para si próprio, muitos de seus trabalhos refletem relações com ativistas e momentos sociais e políticos cruciais, incluindo citações diretas de figuras-chave, sejam elas apoiadoras ou adversárias de suas causas.
Por isso que, neste núcleo, há trabalhos que fazem referência à atuação política de Marielle Franco, à fúria travesti de Diana Sakayan, ao movimento antirracista La Bonita Berlinesa e à obra do pintor Juan Carlos Romero. Por essa mesma lógica, as artistas reconhecem a importância de, na luta política, nomear e criar aqueles que se opõem às suas causas. O trabalho mais recente desse conjunto, Basta de Hambre, ou Chega de Fome em português, é uma crítica direta ao aumento dos índices de fome e pobreza na Argentina sob o governo atual. A composição e o espelhamento da frase protesto, pela preposição de, constrói um duplo sentido na serigrafia. Basta de fome e de fomes basta. No poema Eu, Meu Monstro, a poeta transexual argentina Suzy Schock reivindica o seu direito de ser um monstro, nem homem, nem mulher, nem XXY, nem H2O. O monstro do meu desejo, carne de cada pincelada, tela azul do meu corpo. Esses versos concebem uma identidade complexa, dinâmica e em constante mudança. Integram uma série de trabalhos das serigrafistas queer em defesa da mutabilidade, da autopercepção e do autoentendimento. Neste núcleo, centraliza-se a fluidez das identidades de gênero e das orientações sexuais vistas como espectros flexíveis e não como categorias rígidas e binárias. Esse é o tema do núcleo Identidade em Construção. As serigrafias em papel e camisetas que o compõem estão na sala 1, na parede em frente à porta de entrada. Um dos trabalhos aqui presentes se chama Construct Queer. Foi produzido em 2024 com a técnica de serigrafia sobre papel e tem 29 centímetros de altura por 17,5 de largura. A serigrafia tem um fundo branco com a frase Construct Queer sobre ele. A frase é fragmentada, composta por letras de forma irregulares, mostrando as cores azul e vermelho. As telas são dispostas de maneira não linear, formam 4 linhas horizontais e criam um aspecto dinâmico, como se dançassem, o que permite múltiplas combinações e leituras. Na parte inferior esquerda, há um desenho de um simpático porquinho da Índia, feito com traços finos e delicados, também em azul e vermelho. A presença do roedor, ou cuy, como é conhecido em países como Peru, Equador e os Pampas argentinos, compõe uma brincadeira ou jogo de palavras. O desenho é complementado pela letra R, derivando na palavra queer, sinônimo de queer. Assim, as serigrafistas sinalizam que a incorporação de uma identidade não exclui a possibilidade de construir ou abraçar outra. Assim, é possível, por exemplo, estar gay em vez de ser gay. Embora esses trabalhos tenham um foco introspectivo, também mantêm o caráter político e coletivo característico do grupo, uma vez que, para respeitar e lutar ao lado do outro, é essencial reconhecer e amar a si próprio. No núcleo Corpos Desobedientes, localizado na parede em frente à porta de entrada, há serigrafias em papel e também tecido como camisetas. Como sugere o título, aqui as matrizes evocam vivências corporais insurgentes e suas mensagens de insubordinação são reforçadas pela estrutura visual das obras. O trabalho Corpos Desobedientes, que dá nome a este núcleo, foi produzido em 2015 com a técnica de serigrafia sobre papel e tem 27 centímetros de largura por 31,5 de altura. A serigrafia apresenta um fundo amarelo intenso, com a frase Corpos Desobedientes, escrita em vermelho. A palavra corpus é escrita com letras grandes e espaçadas e aparece inclinada transversalmente.
na parte superior esquerda. Abaixo, desobedientes é escrita em letras ligeiramente menores e em formato irregular, algumas maiores, outras menores, algumas mais para cima, outras mais para baixo. Isto produz um efeito visual que destaca, por exemplo, a parte de entes da palavra desobedientes. Repare como nesta serigrafia corpos desobedientes, a disposição diagonal e insubordinada das letras sugere uma recusa à linearidade tradicional da escrita. Mas essa indisciplina transcende a questão gráfica. As serigrafistas queer nos lembram que o mesmo sistema que oprime corpos plurais sustenta o modelo de produção colonial capitalista. Não por acaso, a frase corpos desobedientes, que intitula o núcleo, foi proposta por Lucy Cavallero para a primeira greve internacional de mulheres. O coletivo conta que, apesar de sabermos que o movimento feminista é composto não só por mulheres cis e trans, mas também por lésbicas, travestis, pessoas transmasculinas e não binárias, naquele momento político, entendemos que era importante anunciar uma greve de mulheres para acompanhar o avanço do feminismo como urgência massiva. Uma greve não é passividade, mas desobediência. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Serigrafistas Queer, Liberdade para as Sensibilidades. Curadoria, Amanda Carneiro. Acessibilidade, Ana Amaral, Daniela Rodrigues, Isarte Silva, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade. Mais diferenças. Narração, Priscila Guedes Moreira. Tradução e interpretação em Libras, Andréa Venassino. Montagem audiovisual, Cabrel Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.